Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, no canal no YouTube e das redes sociais, dos grupos de estudo e compartilhamento. Estou aqui novamente para dar continuidade à leitura do livro Yoga como Estilo de Vida do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Niyamas e Yamas, Yamas e Niyamas. Princípios morais e éticos do caminho do Yoga. Repetindo, yoga significa união. Toda vez que a gente se une a Deus, a gente está em yoga. E para a gente se unir a Deus, a gente precisa praticar yamas e niyamas. Yamas, mundo externo, e niyamas, mundo interno, que são os princípios morais e éticos do caminho do yoga. E hoje nós vamos falar de um tema que é bem sutil, porém um tema que eu chamo a atenção para que a gente entenda que enquanto a gente não vê Deus em tudo, em todos, a gente não alcança um certo grau de evolução, de espiritualidade que Deus quer de nós, né? Deus ama um coração puro. E um coração puro é um coração que está digamos, purificado, limpo, rebobinado, né? É um coração que está com as características da bondade, da pura bondade, e onde a bondade se insere em nossas vidas, acredito que em todos os setores da nossa vida a bondade deve estar presente. Então esse assunto, esse tema, assunto não tema, hoje, chama-se alimentação vegetariana, alimentação sem ahimsa, sem violência, né? Então, a ahimsa é um princípio que permeia todos os aspectos da vida, como eu já falei. A bondade, né? A ahimsa a não violência, ela é a bondade, né? Inclusive a alimentação. Então, a alimentação, ela deve ser pautada no tema ahimsa. Talvez quando vocês estejam escutando isso, vocês possam dizer, pois é, né? Eu até mesmo, né, posso até dizer, pois é, no sentido de quê? De que a consciência é que vai fazer a mudança, essa mudança gradual das nossas vidas, essa mudança que traz a perspectiva de uma consciência mais absoluta em Deus. Então, quando eu não vejo Deus nas coisas que se movem, nos elementos móveis e também nos imóveis, por exemplo, a árvore, ela tem Deus, ela tem a energia de Deus, mas a árvore, ela não se move, ela está imóvel, ela está ali prestando serviço devocional a Deus, a Krishna, o Supremo, né? E esse princípio fundamental de viver em harmonia, né? Ao escolher uma dieta vegetariana, vamos buscar não apenas nutrir nossos corpos, mas também respeitar a vida de todos os seres que têm a energia de Deus, chamados de sencientes, aqueles que têm a ciência de Deus, que têm a alma de Deus nele, né? Então, na Índia, a vaca é um animal sagrado, porque a vaca tem todo um aspecto relacionado com a bondade, né, da proteção a nossa segunda mãe, que é a vaquinha. Sim, a vaquinha nos dá leite, do leite se extrai vários outros produtos e ela é muito massacrada aqui no nosso país. E nós nos vangloriamos de estarmos fazendo festas regadas a carnes, a vários animais que estão ali, vamos dizer, mortos, né? Sem alma, né? E estão ali no churrasco, sendo assado, sendo cozinhado, sendo temperado, quando na realidade, se a gente tem uma consciência de Deus, a gente procura entender que a gente precisa optar por uma alimentação sem violência. E uma alimentação sem violência é uma alimentação sem carne e demais produtos de origem animal. Sim, é muito difícil vir isso. Eu, por 2 anos tentando me tornar vegetariana e realmente é difícil, porque a gente tem a mania ou o falso ego se defende e diz assim,
Eu como carne porque é a cultura. Pois é, uma cultura animalizada, uma cultura inferiorizada, uma cultura de sentidos que estão em total desequilíbrio, né? Quando comemos caranguejo, peixe, camarão, nós estamos ali comendo uma casca que não tem vida, que não tem alma, né? E que interrompemos aquela alma de evolução. Se pergunte, você gostaria que alguém interrompesse seu aspecto evolutivo de consciência? Quando a gente mata uma pessoa, né? Existem as pessoas que matam as outras pessoas, infelizmente. Então as pessoas estão interrompendo o ciclo de evolução daquelas almas em corpos condicionados, chamadas de seres humanos, né? Então, façam um esforço para ir deixando aos poucos. A carne, o frango, estão todos contaminados, né? O sofrimento dos animais estão todos impregnados nessa carne, né? E as pessoas não estão nem aí, só querem satisfazer os seus sentidos, comendo em restaurantes caríssimos, né? Usufruindo do paladar e pronto. E aí, cadê a evolução? Cadê a consciência? Cadê a onipresença de Deus em nós, pedindo que a gente faça uma análise mais aprofundada deste tema, né? Vamos lá. Optar por uma alimentação sem carne e demais produtos de origem animal reflete a crença de que todos os seres têm uma centelha de Deus dentro de si e merece toda compaixão e respeito. Você não gosta de compaixão e respeito com você? Eu também gosto comigo. Mas e aí? Os animais são o quê? Eles são os brinquedos, joguetes nossos, manipulação dos seres humanos, né? Ao eliminar o consumo de carne e evitar contribuir para a exploração e o sofrimento dos animais, nós promoveremos um estilo de vida em consonância com os princípios da não violência. Princípios de vida em consonância com a rença, a não violência. Escolher alimentos que não estão envolvidos com crueldade e morte de animais é uma forma de contribuir para um mundo mais pacífico e promover um estado de consciência mais elevado. Então, o planeta da gente não tem nada de elevado. Porque a gente acha que tem uma inteligência artificial aí funcionando, que tem celulares borbulhando de informações, que a maioria delas é tudo fake, falsa, né? As pessoas mostrando realidades delas que não são verdadeiras, porque aqui nesse planeta Terra todos estão envolvidos em karma, e estão vivendo seu karma, o resultado frutivo de suas ações. Então, quando a gente pensa que a gente está vivendo num planeta evoluído, é mera ilusão. Novamente, Maia traz essa ilusão para nós, né? Ao escolhermos, temos uma escolha nutricional, é uma expressão dos nossos compromissos com a não violência e a compaixão em relação a todos os seres vivos. Então, ao escolher ter essa escolha vegetariana ou até mesmo vegana, que ainda é mais superior do que ser vegetariano, porque os veganos, eles realmente não comem nada que contenha sofrimento de animal, nem compram produtos que sejam testados em animais, porque os animais são feitos de quê? De fantoches para os humanos pensarem que são evoluídos e porque existem tratamentos faciais, existem tratamentos... Enfim, eu não vou entrar em detalhes, eu estou lendo aqui sobre a alimentação nutricional vegetariana. Desse modo, o caminho de Bhakti, devoção, praticado por nós, enfatiza o consumo de alimentos vegetais puros e oferecidos com amor a Deus. Então, quando a gente cozinha em nossas casas, nós que praticamos Bhakti Yoga, nós oferecemos a nossa cozinha, os nossos alimentos, a nossa preparação a Deus, para que Deus abençoe e transforme esse alimento material em substância espiritual divina. E aí, após o oferecimento e o cantar do mantra, a gente se alimenta. E é incrível como a energia desses alimentos são totalmente diferentes do que você pedir um iFood ou você até mesmo ir num restaurante, por mais chique que seja, comer.
No Ocidente crescemos ouvindo o mandamento não matarás, não é isso? Não tem na Bíblia, não matarás, mas não damos a devida atenção. De qualquer modo, não matarás é um dos pilares éticos presentes em muitas religiões monoteístas, incluindo o judaísmo e o cristianismo, e também o islamismo, né? E é interpretado na Bíblia como não matarás, mas a gente pensa que é não matarás o humano. Você não matará ninguém, nem humano, nem animal, nem nada, né? Então, é proibido diretamente tirar a vida de outro ser humano. Contudo, em outras tradições, o conceito não matarás se estende para além do significado literal de um homicídio, pois engloba a preservação da dignidade e do bem-estar do próximo. Quem é que tem razão? Né? Então, retirado do livro do Êxodo, na Bíblia, a interpretação de não matarás é simplesmente a proibição da ação de tirar a vida de outro ser humano sem motivo justificável, como em um ato de assassinato premeditado. É importante lembrar que o verbo matar e o verbo assassinar não têm exatamente o mesmo significado. Então, em outras palavras, aqui o meu mestre espiritual está falando, não é para matar absolutamente nada, nenhuma formiga, porque tudo foi criado por Deus, né? Então, a gente precisa entender que não matarás é global, né? Para tudo e para todos que existe energia de Deus, né? Então, assim, a gente precisa entender, se quiser, claro, né? Que a rinça, o princípio da não violência, né? É correlacionado com o não matarás, né? E cada criatura neste planeta merece respeito, compreensão e proteção. Não só somos só os humanos, não. Então, quando você senta na sua mesinha e come um caranguejinho, um peixinho, você tá contribuindo para essa matança globalizada. A pesca de animais, né? As vacas nos matadouros, as galinhas presas, os frangos presos, sendo colocado hormônio para que eles cresçam em 3 meses, porque quando Deus fez o franguinho para crescer em 6 meses. Então, será que a gente está se alimentando saudável? Faça essa pergunta para você, né? Precisamos ter uma atitude proativa de amor e compaixão, gente. Amor e compaixão com tudo e com todos, né? Viver a nossa relação com o mundo e com as outras formas de vida que compartilham conosco esse planeta. Isso é a rinça, não violência, né? A violência, ela é de vários fatores, ela existe em várias plataformas, né? Entendeu? Existe a violência física, existe a violência psicológica, né? Existe a violência ao meio ambiente, existe a violência aos animais, mas a gente só acha que é só contra nós. E isso é algo, né, que nós precisamos rever no nosso dia a dia, né? A proposta da não violência nos incita a encontrar soluções pacíficas para todos os conflitos, promovendo o diálogo e a compreensão e convidando a buscar a justiça sem recorrer à vingança e a curar feridas ao invés de infligir mais dor. Isso sim é estar de acordo com a vontade do Altíssimo, do Supremo, de Krishna, de Deus, de como você queira chamar. E ter essa interconexão de todas as formas de vida. Assim nós, indivíduos, seres humanos, almas condicionadas, não devemos prejudicar outro ser vivo de alguma forma. Não existe desculpas. Toda desculpa, além dessa regra, é falso ego, né? Então, vamos reconhecer essa responsabilidade na preservação dessa vida e na promoção dessa paz, né? E abrimos um caminho mais para a compaixão e harmonia, que são os alicerces. Compaixão e harmonia são os alicerces sobre os quais construímos nossa existência. Então, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna, nos adverte. Mesmo que alguém precise cometer violência, não deverá cometê-la, além do que for necessário. Às vezes nos perguntam, vocês nos pedem para não comer carne, mas vocês comem legumes. Olha só, vocês pedem para a gente não comer carne, mas vocês comem legumes. Vamos lá.
Vocês acham que isso não é violência, arrancar um legume da terra? A resposta é que comer legumes é violência. E os vegetarianos também cometem violência contra outras entidades vivas, porque os legumes também têm vida. Olha que interessante. Os não devotos matam as vacas, cabras e tantos outros animais para propósitos alimentares. E o devoto, que é vegetariano, também mata. Mas aqui, significativamente, afirma-se que toda entidade viva é forçada a viver matando outra entidade viva. Esta é a lei da natureza. Uma entidade viva é a fonte de subsistência de outra entidade viva. Porém, para o ser humano, esta violência deve ser cometida somente na medida necessária, ou seja, apenas cometer violência contra os vegetais, eu acho que já estão a mínima violência dentro desse parâmetro. O ser humano não deve comer nada que não seja oferecido à suprema personalidade de Deus. Antigamente a gente via nos filmes as pessoas antes de comer fazendo orações. Quem é que senta à mesa e faz uma oração e entrega seu prato de alimento para Deus? E assim livrarmos-nos de todas as reações pecaminosas, comendo alimentos que são oferecidos à suprema personalidade de Deus, ao Supremo. Então, devemos comer prachada ou alimento oferecido ao Senhor Supremo. E assim Deus diz que, quando o devoto lhe oferece alimentos do reino vegetal com devoção, ele os come, ele os aceita, vamos dizer assim, né? Então, nós somos forçados a cometer violência. Esta é a lei da natureza, infelizmente. Não devemos, contudo, cometer violência extravagantemente, mas somente tanto quanto for ordenado por Deus, né? A Arjuna, na Bhagavad Gita, ocupou-se na arte de matar, embora matar seja evidentemente uma violência. Ele matou o inimigo simplesmente por ordem de Deus, porque às vezes a gente precisa cometer violência em nome de Deus, mas não é essas guerras santas, nem muito menos o que esses muçulmanos fazem por aí. Não tenho nada contra, eu admiro por demais os muçulmanos, que eles rezam 5 vezes ao dia, se baixam para Deus. Agora, existe em toda a religião os fanáticos, na católica, na Bhakti Yoga, que não é religião, é filosofia, mas existe as pessoas praticantes no cristianismo. Então, isso é uma lei da natureza. Então, nós, quando comemos vegetais, matamos os legumes que têm vida, né? Mas os não devotos matam. Por que não devotos? Porque são aqueles que ainda não têm consciência de Deus e nem têm consciência que isso que eu estou lendo é um ato de consciência e de evolução. Né? É difícil, minha gente. Eu custei um tempo, né, fazendo um treinamento comigo, mas graças a Deus eu consegui, graças a Krishna, graças à minha vontade, de entender que essas entidades vivas, elas têm energia de Deus e que a gente deve cometer o mínimo possível de violência. Porque quando a gente come carne, come frango, come todos esses animaizinhos, a gente não cresce espiritualmente, a gente não expande a consciência, a gente fica com a energia pesada, né? E, além disso, a gente está contribuindo para uma série de energias pesadas, né? Imagina o sofrimento de milhares de vacas sendo mortas todos os dias, né? E por aí se vai. Então, vamos evitar a violência e vamos nos focar em não cometer violência e ter mais consciência que alimentar sem animaizinhos é a alimentação de Deus, é a alimentação divina, né? Mas a gente precisa se alimentar que seja com pouca violência ou com quase nenhuma violência, né? Então, aqui vamos encerrar, né, fazendo essa meditação. Essa meditação, encerramos o capítulo da não violência, ahimsa. Vamos para Satya, um convite à veracidade, que é muito importante sermos verdadeiros, porque quando a gente não come animais, a gente não contribui para a violência dos animais, a gente está praticando um certo tipo de veracidade, né? Niyamas, né? Um yamas para fora e um niyamas para dentro. Niyama significa todo o aspecto interno que a gente precisa se remodelar para se unir a Deus. E yamas para fora. Yoga, união com Deus, né? Então, eu agradeço a vocês, eu agradeço a Deus, eu agradeço
por hoje eu consegui entender tudo isso, né? E praticar, porque a gente precisa dar exemplo, né? A palavra acharya significa ensinar através do exemplo. Então, eu hoje posso ensinar através do meu exemplo de não mais comer carnes, peixes, ovos, e ser feliz, me sentir mais leve, contribuir para a minha saúde e para a minha vida nutricional. Então, isso é um convite para vocês, não é uma crítica de forma alguma, é um incentivo para que vocês se conscientizem. Ter ciência que isso prevalece e que vocês têm a chance de se modificar a partir do momento que estão ouvindo, né? Mas nós temos o livre-arbítrio para querer ou não, para fazer ou não, né? E Deus está nos observando, nossos esforços do dia a dia, para que a gente esteja mais e mais em yoga com Ele, com o Supremo, com Deus. Com gratidão eu encerro mais um dia de yoga como estilo de vida. Gratidão.